Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de revisão de probabilidade e estatística. Eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestra em ensino de ciências e educação de matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conceitos de probabilidade e estatística. Para isso, nós vamos nos basear em alguns exercícios e a partir desses exercícios nós vamos trabalhando os conceitos vistos na disciplina de probabilidade. Primeiro, nós vamos falar um pouco a respeito das medidas de tendência central, medidas de dispersão. Depois, falaremos a respeito dos coeficientes de correlação e também como fazer uma regressão linear. Então, esses exercícios, eles serão esses conceitos, né, eles serão trabalhados a partir de alguns exercícios. Vamos ao quadro conhecer o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício fala sobre o pH da água. Então, um engenheiro químico, com o objetivo de testar o pH da água de um reservatório, fez uma coleta de amostra de água por 10 dias e testou o seu pH. Primeiro que é importante, ele fez uma amostra. Quando a gente está trabalhando com probabilidade e estatística, é muito importante que a gente identifique os dados do nosso problema. E o nosso problema ele já nos diz que é uma amostra. E os dados coletados, eles encontram-se nessa tabela. Por que é importante a gente distinguir entre amostra e população? Quando a gente está trabalhando com conceitos de estatística, nós temos a população, que seriam todos os dados, os dados referentes a um determinado assunto. E a amostra é um subconjunto daqueles dados. Por exemplo, nós temos a população brasileira, é toda a população brasileira. E o que seria uma amostra dessa população brasileira? As pessoas, por exemplo, do estado do Paraná. A população do estado do Paraná é uma parte da população. Identificar se o que a gente está trabalhando é população ou é amostra é importante, porque quando a gente trabalha com as medidas de dispersão, nós temos fórmulas específicas para se trabalhar população e para se trabalhar amostra. No nosso caso, nós vamos trabalhar com uma amostra. Outra coisa importante também que a gente tem que identificar quando nós estamos trabalhando com exercícios de estatística é que tipo de dados ou variáveis nós estamos olhando. As variáveis, elas podem ser de dois tipos, elas podem ser qualitativas e quantitativas. E quando eu olho para cada um desses tipos, elas ainda podem se dividir. Acompanhe no quadro qual que é essa divisão. Então, as nossas variáveis, como eu disse, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. O próprio nome já nos dá uma ideia do que significa essas variáveis qualitativas e essas variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas, elas são variáveis que você não consegue mensurar com números. São variáveis que indicam uma qualidade daquele fenômeno que nós estamos observando. E quando a gente olha para as variáveis qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. E a diferença entre elas é se há ou não ordenação das categorias do que nós estamos estudando. Quando elas são nominais, não há essa ordenação. Então, por exemplo, o que seria uma variável qualitativa nominal? Seria, por exemplo, sexo de uma pessoa, cor dos olhos. Isso seriam variáveis qualitativas. A cor dos olhos é uma qualidade da pessoa. Há, de alguma forma, uma ordenação? Não. Então, ela é nominal. A ordenação, ela é ordinal. O que é essa ordenação? Por exemplo, existe uma ordenação na escolaridade, por exemplo. Se você tem primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano, você tem uma ordenação de uma qualidade. Outra variável qualitativa ordinal também seria o estágio de uma doença. Ele está no estágio inicial, estágio intermediário, estágio final. Há uma ordenação em relação às categorias dessa variável. As quantitativas, o próprio nome já diz, expressam uma quantidade. Você consegue expressar utilizando números. Essas são as variáveis quantitativas. E, dependendo do tipo de número que você utiliza para expressar essas variáveis, elas podem ser discretas ou contínuas. Nós temos uma variável quantitativa discreta quando eu uso apenas números inteiros para representar essas variáveis.
Em linguagem popular, é quando você tem uma variável, um dado, que não tem aquele famoso a vírgula. Você tem um número inteiro, você não tem um número decimal. Por exemplo, idade. Tem como a gente ter idade com um número decimal? Não. Idade ela é sempre representada por um número inteiro. Outra coisa, uma outra variável também que é quantitativa discreta, número de filhos. Tem como a gente ter 2 filhos e meio? Não. Ou a gente tem 2 ou a gente tem 3. Então, isso é uma variável quantitativa discreta. Agora, a contínua é quando eu consigo representar por qualquer número real. Quando eu posso utilizar, né, na linguagem popular, os números decimais. Então, quando eu consigo usar esses números decimais, eu tenho uma variável quantitativa contínua. Por exemplo, altura. A minha altura é 1,65 m. Então, é uma variável quantitativa contínua. Eu preciso utilizar de números decimais para representar essa variável. Essa é uma forma de você distinguir entre quantitativa discreta e contínua. Discreta, você vai usar números inteiros. Não pense que você não pode ter algo pela metade. Já a variável quantitativa contínua, você pode ter esse algo pela metade. Isso é muito importante para a gente analisar o fenômeno que nós estamos estudando, para a gente analisar os dados que nós temos, que nós queremos inferir algo sobre. No caso do pH, o que será que é a nossa variável? Será que a nossa variável é qualitativa ou quantitativa? Nós estamos trabalhando, medindo pH, não é uma qualidade. Então, a nossa variável não é qualitativa, nem ordinal, nem nominal. Já excluímos. Mas nós estamos medindo o pH, nós estamos usando números para medir esse pH. Então, ela é quantitativa, mas ela é discreta ou contínua? Aí a gente precisa analisar os nossos dados, acompanhe no quadro. Aqui nós temos os nossos dados, observe que os nossos dados são 8,4, 8,9, 9,1. Nós temos aqui dados contínuos, nós temos números reais, nós temos números decimais para representar essa quantidade de pH. Logo, a variável pH é considerada uma variável quantitativa contínua. Então, essa variável, a variável que nós vamos trabalhar na aula de hoje ela é quantitativa contínua. Primeiro passo, nós identificamos qual é o tipo de variável, quais são os dados que nós estamos trabalhando. Isso é importante você saber essa distinção entre os dados. E depois, nós temos uma tabela com os dados coletados. É importante que a gente saiba organizar essa tabela. E aí nós construímos o que chamamos de tabela de frequência. E quando a gente fala em tabela de frequência, nós temos 2 tipos. Ou a tabela de frequência com classe ou a tabela de frequência sem classe. Nós vamos ver esses 2 tipos, como fazer esses 2 tipos de tabela. Além disso, vamos ver o que é uma frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e calcular as medidas de dispersão e de tendência central para esse conjunto de dados do pH. O primeiro que nós vamos ver é a tabela sem classe. Essa tabela de frequência sem classe é quando nós olhamos para o nosso conjunto de dados e não temos uma classe, nós não temos um intervalo ali para juntar os dados que nós temos. Nós vamos olhar para o nosso conjunto de dados, como a gente tem aqui, ó, 8,4, 8,6, 8,9. Esses são os dados que nós coletamos anteriormente, observe. São esses dados. Nós vamos olhar para esses dados e vamos analisar esses dados sem uma classe, sem um intervalo. Daqui a pouco a gente vai ver como que nós calculamos utilizando um intervalo. O que é o primeiro passo para a gente fazer uma tabela de frequência sem classe? Nós vamos olhar para os nossos dados, que são variáveis quantitativas contínua, e nós vamos identificar quais são os dados que aparecem. Quais são? 8,4... Então, nós temos o 8,4, o 8,6 aqui, que nós temos 3 vezes que ele aparece, 8,9, 9, 9,1 e 9,2. Esses são os valores que aparecem na nossa tabela. Então, a gente coloca esses valores aqui no pH, que você pode encontrar a nomenclatura como XI. Quando a gente está trabalhando com tabela de frequência, nós colocamos essa nomenclatura XI. Nesse caso, quando a gente trabalha sem classe, o que significa esse XI? É o dado, é o valor que aparece na minha coleta de dados. Esse XI é isso. Porque quando a gente tem a tabela com classe, ele assume um outro significado, que nós vamos ver o que é.
Então, 8,4 apareceu, 8,6, 8,9, 9,0, 9,1 e 9,2. Esses são os valores que apareceram na nossa coleta de dados. E o que é essa frequência absoluta? A frequência absoluta, você vai lá na sua tabela e vai contar quantas vezes aquele dado apareceu. É uma contagem. Você vai verificar, esse dado 8,4, quantas vezes ele apareceu? Uma. Então, a frequência absoluta do 8,4 é 1. O 8,6, quantas vezes ela apareceu? Uma, duas, três. Então, a frequência do 8,6 é 3. E foi isso que foi feito. Então, no que nós fizemos? Fomos lá e contamos. Quantas vezes o 8,4 apareceu? Uma. O 8,6, 3. O 8,9, 1. O 9, 2. O 9,1, 2. E o 9,2, 1. Essas foram as vezes que cada um dos nossos dados, cada um dos nossos XI apareceram. Uma dica importante, como que você tem certeza se a contagem que você fez está certa? No nosso caso, a gente tem 10 exemplares, então é mais fácil de você verificar se tem ou não, se essa contagem está certa ou não. Mas se você tem, por exemplo, 20, 30 dados e você está fazendo uma tabela de frequência, é necessário que você verifique se você contou corretamente, se não ficou nenhum número para trás. E como que você faz essa contagem? Você soma a frequência absoluta. Vamos somar. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Ao final, você tem que ter um número total de dados que você tem na sua tabela, que você está organizando, que você está fazendo a tabela de frequência. Observe que a soma da nossa frequência absoluta é exatamente o número da minha amostra. É assim que você verifica se você fez corretamente a sua frequência absoluta. Frequência absoluta, eu vou na tabela e conto os meus dados. E a frequência relativa? A frequência relativa, a gente consegue calculá-la pela frequência absoluta dividido pelo meu número de dados vezes 100. O que isso significa? Nós temos a frequência absoluta do 8,4. É 1. O que eu vou fazer para descobrir a frequência relativa? 1 dividido por 10 e vou multiplicar esse valor por 100. A frequência relativa, geralmente é dada em potência. E foi exatamente isso que foi feito. Olha, nós pegamos 1, dividimos por 10, nós vamos ter 1 décimo. Vezes 100, nós vamos ter 10%. 3 dividido por 10 vezes 100, 30%. 1 dividido por 10 vezes 100, 10%. 2 dividido por 10 vezes 100, 20%. Então, a frequência relativa, geralmente é dada em porcentagem e você vai dividir a frequência absoluta pela quantidade de dados que você tem na sua amostra, multiplicando esse valor por 100, porque aí a gente encontra o valor da nossa, o valor em porcentagem. Aqui também tem como você verificar se você fez a frequência relativa corretamente? Tem. Basta que você some todas as frequências relativas. Ao final, você tem que chegar a 100%. Em alguns casos, pode acontecer de que a sua frequência relativa dê um pouquinho a mais do que 100 ou um pouquinho menos do que 100. Mas por que isso acontece? No nosso conjunto de dados, a gente tem valores exatos para a frequência relativa. Mas em alguns casos isso não acontece. Em alguns casos você tem valores aproximados, você tem que fazer aproximações, porque quando você faz essa divisão da frequência absoluta pela quantidade de dados, você pode ter, por exemplo, uma dízima periódica. Então, você aproxima esses dados. Então, quando você soma, pode ser que dê um pouquinho a mais que 100 ou um pouquinho menos que 100, dependendo da aproximação que você fez. Está errado? Não. Estaria errado se você desse, por exemplo, 110%. Isso está incorreto. Então, você tem que verificar se tem alguma conta errada, se tem alguma coisa errada. Mas se desse, por exemplo, 101, 100,999, seria algo considerável, seria algo certo, e isso se dá devido às aproximações que nós realizamos. Em estatística e probabilidade, nós temos muito isso. Nós realizamos muitas aproximações. Então, os nossos resultados, eles podem dar um pouquinho diferente. O erro que a gente tem que ser pequeno. Se for um erro muito grande, tem alguma coisa errada, é preciso que você verifique. Então, nós falamos sobre a frequência absoluta. O que eu faço com a frequência absoluta? Eu vou na minha tabela de dados e conto quantos dados apareceram ali. Quantas vezes aquele dado apareceu.
A frequência relativa, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a frequência absoluta pelo total de dados e multiplicar por 100. Porque aí a gente tem a frequência relativa em porcentagem. E nós temos ainda uma última frequência, que é a frequência acumulada. Como que a gente encontra essa frequência acumulada? O próprio nome diz, acumulada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os valores anteriores. Olha, a gente tem aqui na primeira linha 10%. Na segunda linha, a frequência acumulada é a soma da primeira com a segunda. 10 mais 30, 40. Na terceira linha, é a soma das 3 anteriores. Olha, 10 mais 30 mais 10. Ou ainda das duas anteriores, das duas linhas anteriores na coluna da frequência acumulada. Então, 40 mais 10, 50. Na segunda linha, nós vamos ter aqui a nossa frequência, nós vamos somar quem? Nós vamos somar 50 mais 20, que é o nosso valor que nós tínhamos, 70. Na quarta linha, nós vamos somar 70 mais 20, 90. E na última linha, 90 mais 10, 100. Nós vamos somando as linhas anteriores. Você pode fazer essa soma olhando somente a coluna da frequência relativa, ou você pode fazer um comparativo entre a coluna da frequência acumulada e da relativa. Você faz o que você achar melhor, o que você se sentir mais seguro para realizar essa soma. Então, eu somo todos os valores anteriores e no final nós também temos que chegar a 100%, porque esse é o valor total que nós temos. Frequência acumulada, frequência relativa e frequência absoluta. Esses são os 3 tipos de frequência que quando nós estamos calculando, estamos realizando uma tabela de frequência, nós precisamos ter. O que é absoluta? Conta quantos dados, quantas vezes aquele dado apareceu. A relativa, eu divido a absoluta pelo número total e multiplico por 100. A acumulada, nós vamos somando as linhas anteriores. E nós temos que chegar a 100%. Na absoluta, nós temos que chegar ao final, quando a gente conta a quantidade total de dados que nós temos. É assim que nós fazemos uma tabela de frequência sem classe. E realizar essa tabela de frequência nos auxilia para calcular as medidas de tendência central. Que medidas de tendência central são essas? Nós temos a moda, nós temos a mediana e nós temos também a média aritmética. Como que nós vamos calcular? Então, aqui a gente tem a nossa tabela, que nós acabamos de construir. O que é a moda? O próprio nome diz. Quando a gente fala assim em moda, não é algo que está acontecendo muito, se a gente for olhar para o nosso dia a dia. Ah, isso está na moda. O que quer dizer? Que as pessoas elas estão utilizando muito isso. A ideia na estatística não é diferente, não. Quando a gente fala em moda, nós vamos olhar para os dados que mais aparecem. Um conjunto de dados, ele sempre tem moda? Não, pode ser que não tenha. Pode ser que os dados eles apareçam na mesma quantidade de vezes. Quando isso acontece, nós temos o que chamamos de um conjunto de dados amodal. Ele não possui moda. Mas pode ser também que o nosso conjunto de dados ele tenha mais de uma moda. Ou seja, eu tenho um número, uns dados que aparecem mais vezes, né, de mesma quantidade. Por exemplo, eu posso ter um dado que aparece 3 vezes e um outro dado que também aparece 3 vezes. Eu tenho 2 modas. A moda é o que mais aparece. Eu posso ter 1, 2 ou eu posso ter também nenhuma moda. E olhe sempre para isso. A moda de um conjunto de dados é aquilo que mais aparece. Se nós formos analisar a nossa tabela, acompanhe, qual que é o conjunto de dados que mais aparece? Nós olhamos para onde? Para olhar, para verificar essa moda? Para a nossa frequência absoluta. Qual que é o conjunto de dados que tem maior frequência absoluta? É o 8,6. Então, o 8,6 é a nossa moda desse conjunto de dados. Tá, nós já descobrimos a moda. Quem é a nossa mediana? O próprio nome diz também. Mediana. Vai estar no meio. Ela vai estar mediando o nosso conjunto de dados. Então, quando eu olho para a mediana, nós temos que observar qual que é o dado que divide aquele conjunto em 2 grupos iguais. E aí, você tem que se atentar. Se você tem um conjunto de dados com número ímpar de dados, você tem um valor que está exatamente no meio. Por exemplo, se nós tivéssemos um conjunto de dados com 9 dados, qual que seria a nossa mediana? A nossa mediana seria o valor que está exatamente em 5º lugar. Por quê? Nós vamos ter 4 dados antes do 5º e 4 dados depois do 5º. Mas tome muito cuidado, que é algo muito fácil de se errar. Que é, quando a gente está trabalhando com mediana,
primeiro passo que nós temos que fazer é organizar os nossos dados. Essa é a primeira coisa que você faz. Isso independente se você vai trabalhar com mediana ou com outros valores. É importante que você organize, porque dependendo do que o exercício te pedir, do que o problema te pedir, seus dados já estão organizados e você não se esquece. Porque é um erro muito comum. Ao se calcular mediana, não organizar os dados. E eu posso te garantir que a primeira alternativa vai ser a alternativa que tenha os dados sem ser organizados. Então, você vai sair achando que acertou e você, na realidade, errou. Organize os dados primeiro. Organizando os dados, você verifica se são ímpares, é exatamente o valor que está no meio, que divide em dois grupos. Se é par, são os dois valores do meio que vão dividir em grupos, que é o nosso caso. No nosso caso, nós temos um conjunto de dados par. Então, quer dizer que a nossa mediana, ela vai estar entre a posição 5 e a posição 6. Por quê? Observe que aqui nós temos 4 dados. A posição 5 é 1, e a posição 6, a posição 5 é o 8,9, e a posição 6 é 1 vezes o 9. Observe que o 9 ele acontece 2 vezes. Então, se nós formos organizar os nossos dados, nós teríamos 8,4, depois 3 vezes o 8,6, o 8,9, depois 2 vezes o 9. Então, a minha mediana, ela encontra na posição 5 e 6. E observe que, se ela encontra na posição 5 e 6, antes da posição 5 nós temos exatamente 4 dados, e depois da posição 6 nós também vamos ter exatamente 4 dados. Aqui a gente tem 3, mais um dessa frequência aqui, 4 dados. A mediana ela vai dividir em grupos iguais, lembre-se sempre disso. E quando a gente tem dados, valores pares, nós temos um conjunto de dados par, nós vamos somar esses dois valores que dividem exatamente em partes iguais. No nosso caso é o 8,9 e o 9,0. E nós vamos calcular a média entre esses dois valores. Então, nós vamos somar 8,9 mais 9,0 e dividir por 2. Então, a minha mediana desse conjunto de dados é 8,95. O que você precisa tomar bastante cuidado quando a gente está trabalhando com mediana? Colocar em ordem e verificar se é ímpar, é o valor que vai dividir em duas partes iguais, se é par, são os dois valores que dividem em duas partes iguais. Eu sempre faço assim, eu sempre coloco em ordem e conto. Eu tenho 4 para cá, eu também tenho 4 para cá, então são esses dois. Ou se é ímpar, eu tenho 4 para cá, 4 para cá, então é esse daqui que é o meu valor médio, é o meu valor que está no meio. É assim que você faz, mas você pode criar outras estratégias para encontrar esse valor. Nós temos ainda uma outra medida de dispersão, que é a média aritmética. O que é a média aritmética? É uma média. Como que a gente calcula essa média aritmética? Nós vamos somar todos os nossos valores, todos os conjuntos de dados e os valores do nosso conjunto de dados e vamos dividir pelo valor total dos meus dados, a quantidade total dos meus dados. Quando a gente tem uma tabela de frequência, o que acontece? Aqui nós temos o valor, a frequência absoluta. Se nós não tivéssemos essa tabela, o que iria acontecer? Nós iríamos somar o 8,4, depois nós iríamos somar o 8,6 3 vezes. Mas eu não sei que a frequência dele é 3. Então, quando a gente tem uma tabela de frequência, basta que a gente multiplique o meu xi, que é o meu dado, pela minha frequência absoluta. O meu xi pela minha frequência absoluta. O xi pela frequência absoluta. Faço isso para todos os meus dados e divido pelo meu total de dados. Observe, então, que a média ela é representada pelo x barra, quando nós estamos trabalhando com uma média amostral. Quando você está trabalhando com uma média populacional, ela é representada pela letra grega mi, que parece mais um U. E você calcula como? É o somatório de todos os dados. Como nós temos uma tabela de frequência, são os dados vezes a minha frequência, dividido por n. Lembre-se que esse símbolo, ele indica que eu vou somar tudo que eu estou trabalhando ali. No nosso caso, os dados vezes a frequência. Foi isso que nós fizemos, 8,4 mais 25,8, que é exatamente 8,6 vezes 3, mais 8,9, mais 9,0 vezes 2, que é 18, mais 9,1 vezes 2, que é 18,2,
mais 9,2. Somando isso e dividindo por 10, nós vamos ter que a média do meu conjunto de dados é exatamente 8,85. Então, essa é a média. Existem outros tipos de média? Existem. Você tem, por exemplo, a média ponderada. O que é a média ponderada? A ideia é quase a mesma. Você vai somar todos os dados. Só que, para fazer a média ponderada, você soma o valor vezes o seu peso e divide pelo peso. Por exemplo, se você tem uma prova que tem um peso, você acertou 5 questões com peso 3. Então, você vai multiplicar 5 vezes 3. Você acertou nenhuma questão com peso 4. 0 vezes 4. E aí, você soma 5 vezes 3, 15, mais 0 vezes 4, 0, e você divide pelo valor do meu peso, pela quantidade de peso, que foi 7. Então, você divide 15 por 7. Quando você faz essa divisão, você tem a sua média ponderada. A diferença da média ponderada é que ao invés de você multiplicar pela frequência absoluta, você multiplica pelo peso e você divide pelo total do peso que você está calculando. Essa é a diferença entre esses dois tipos de média. E nós temos também, quando a gente calcula, essas são as medidas de tendência central, mas nós também temos as medidas de dispersão. Acompanhe no quadro. As medidas de dispersão, elas são, o próprio nome diz, dispersão. Nós vamos analisar nessas medidas qual é a dispersão dos meus dados, quão próximo da média ou não os meus dados estão, se os meus dados estão muito dispersos ou se não estão. E para a gente calcular essas medidas de dispersão, a primeira delas é a amplitude. O que é a amplitude? É a diferença entre o seu maior valor do conjunto de dados e o seu menor valor do conjunto de dados. O seu maior valor é 9,2 e o menor valor é 8,4. Quando a gente faz essa diferença, nós vamos obter 0,8. Essa é a amplitude, o tamanho dos meus conjuntos de dados, né? Essa diferença entre o maior e o menor valor. Nós temos também a variância e o desvio padrão. Como que a gente calcula a variância? Então, aqui, para a gente calcular a variância, nós temos essa fórmula. Somatório de xi, xi, lembre-se que é o meu dado, menos x barra, que é a minha média, elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer essa diferença entre o meu dado e a média e eleva ao quadrado. Eu faço isso para todos os dados que nós temos. E depois nós dividimos por n-1. Por que aqui é n-1 e aqui é n? Observe que aqui nós temos a nossa variância amostral e aqui nossa variância populacional. Por isso que no início eu falei que é importante você distinguir entre amostra e população. No nosso caso, nós temos uma variância amostral. Uma coisa que é bem simples e é bem fácil de te ajudar a calcular essa variância é fazer uma tabela igual eu fiz aqui. Então, você coloca aqui o seu xi, que são os seus dados, a frequência absoluta, e você vai fazendo cada parte dessa fórmula. Primeiro, a gente não tem que fazer o dado menos a nossa média. Então, foi isso que fez, ó, xi menos x barra. Então, vou fazer 8,4. Qual que é a minha média? 8,85. Então, 8,4 menos 8,85. Nós vamos ter esse valor. Qual que é a segunda parte? Eu elevo essa diferença ao quadrado. Então, eu vou ter esse valor. E como a gente tem a frequência absoluta, nós vamos multiplicar ainda pela frequência absoluta. O 8,6. Então, eu vou fazer 8,6 menos 8,85, menos 0,25. Vou elevar essa diferença ao quadrado. Nós vamos ter esse valor. E vou multiplicar esse valor pela quantidade de vezes que o meu dado aparece. 3. Eu tenho esse valor. Eu faço isso para todos os meus dados. É uma forma de você se organizar montando uma tabela com cada uma das partes da fórmula. Mas o que significa esse símbolo? Que eu vou somar todas essas diferenças elevada ao quadrado multiplicada pela minha frequência. Ao somar, nós vamos ter esse valor. Esse valor nós vamos dividir por n-1. Então, nós vamos ter 0,685 dividido por 10 menos 1, 9. Então, a nossa variância é aproximadamente 0,076. Aqui deu uma dízima, deu um número irracional, perdão. E o que você vai escolher? Você vai escolher, você vai aproximar esses dados. Geralmente, nós aproximamos com 3
ou 4 casas decimais. Mas aí o professor, o exercício, ele te fala, olha, considere 2 casas, considere 3 casas decimais ou 4 casas decimais. É o que nós geralmente fazemos, é considerar essas casas decimais. E o que a variância nos diz? A variância nos diz o quão distante cada valor desse conjunto está da média. Então, nosso valor é bem próximo, 0,076. Isso quer dizer que os nossos valores eles estão bem próximos da média. E o desvio padrão? Como que a gente encontra esse desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu vou tirar a raiz quadrada daquele valor que nós encontramos. Aqui é o desvio padrão amostral e aqui é o desvio padrão populacional. Nós estamos trabalhando com o amostral. Então, o desvio padrão amostral vai ser a raiz quadrada de 0,076, que é aproximadamente 0,2757. Esse, então, é o meu desvio padrão. E esse desvio padrão, observe que ele está bem próximo de zero. Quanto mais próximo de zero tem o meu desvio padrão, isso indica que há uma pouca variabilidade dos meus dados. Os meus dados eles não estão muito dispersos, eles estão próximo à média. E uma outra medida de dispersão é o coeficiente de variação. Aqui, quando a gente trabalha com amostral e aqui, quando a gente trabalha com populacional. Como que eu calculo esse coeficiente de variação? O coeficiente de variação é dado pela desvio padrão dividido pela média vezes 100. Observe que o coeficiente de variação, ele é dado em porcentagem. Se nós temos, então, o nosso caso é amostral, então nós vamos utilizar essa fórmula. E qual que é o nosso coeficiente? É o nosso desvio, que a gente acabou de encontrar, que é 0,2757, dividido por 8,85, vezes 100. Quando eu faço essa conta, nós vamos ter aqui aproximadamente, aqui faltou porcentagem, por favor, corrijam, nós vamos ter aproximadamente 3,12%, que é um desvio padrão baixo. E o que o desvio nos diz? O desvio nos diz o seguinte, que quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos serão os meus dados, mais de perto, né, em relação, menor é a dispersão em torno da média. Então, eu tenho um coeficiente de variação baixo, mais homogêneos são os meus dados, menos disperso os meus dados estão. As medidas de dispersão, elas são para você analisar isso. Quão distante, quão dispersos estão os meus dados em relação à média. Nós temos a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para você fazer a variância, eu aconselho você a fazer uma tabela e organizar cada uma das partes da fórmula para você calcular, que você fica mais fácil para você enxergar e a probabilidade de você errar uma conta é menor. Então, faça uma tabela com cada uma das partes para você encontrar essa variância e esse desvio padrão. Lembre-se que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E essas medidas foram quando a gente tem uma tabela de frequência sem classe, sem um intervalo. Mas nós também podemos ter medidas quando a nossa tabela ela possui classe. A gente pode fazer uma tabela de frequência com classe. E como que nós construímos essa tabela? Acompanhe no quadro. A tabela de frequência com classe, o primeiro passo é você descobrir quantas classes você vai ter, quantos intervalos você terá. E para você fazer isso, você tira a raiz quadrada do número de dados que você tem. No nosso caso, nós temos 10, a raiz quadrada vai ser 3,33333, aproximadamente 3. Lembre-se da regra para você arredondar. Abaixo de 5 você arredonda para baixo, acima de 5 você arredonda para cima, e o 5 isso vai depender do professor. Eu aqui no meu caso, eu arredondei a partir de 5, eu arredondei para cima. Abaixo de 5 eu arredondei para baixo, mas alguns professores pedem que você, o 5 ainda arredonde para baixo. Então, é necessário que você verifique com o seu professor qual o tipo de arredondamento que vocês vão utilizar. Número de classes, raiz do número de dados. Nós temos 3. Qual que é o nosso segundo passo? É nós descobrirmos a amplitude da classe, ou seja, qual que vai ser o tamanho de cada um dos intervalos. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos a amplitude, que é o maior valor menos o menor valor, e dividimos pelo número de classes que nós acabamos de encontrar no passo anterior. Então, nós vamos fazer 0,8 dividido por 3. Essa diferença aqui, ó, 9,2 menos 8,4, nós vamos ter 0,8.
Dividindo por 3, nós vamos ter que a nossa classe é aproximadamente 0,27. Esse é o tamanho da minha classe. Qual que é o terceiro passo? Nós vamos montar a nossa classe. O que nós vamos fazer as nossas classes? O primeiro valor, 8,4, nós somamos com a amplitude nossa, 0,27. Então, nós vamos ter 8,67. O próxima classe é o valor da anterior mais 0,27, 8,94. A terceira classe começa no último valor da anterior, mais 0,27. Você deve estar aí se perguntando o que é esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele indica que o meu valor, o meu dado, ele vai estar entre esses valores. O que isso significa, esse símbolo? Esse sinalzinho aqui, essa barrinha, ela indica o nosso maior igual, menor igual. Então, os meus dados, ele inclui o 8,4, mas não inclui o 8,67, não 64, como eu escrevi aqui. Aqui na segunda classe, inclui o 8,67, mas não inclui o 8,94. Na terceira classe, inclui o 8,94, mas não inclui o 9,21. Por quê? Nós também precisamos calcular a frequência absoluta desses dados. Para eu calcular a frequência absoluta, nós vamos, na nossa tabela, no nosso conjunto de dados, e vamos contar quantos números que estão nesse intervalo, contando o 8,4, mas não contando o 8,67. Então, se a gente retornar aqui na nossa tabela, quais valores que enquadram nesse intervalo? O 8,4 entra, então 1, 8,6, 2, 3, 4. O 8,9 já é maior do que o 8,67, então ele não entra naquele conjunto de dados. Então, nós temos aqui a frequência absoluta, 4. No segundo conjunto de dados, nós temos 8,67 e 8,94. A gente faz esse mesmo processo. Voltamos na nossa tabela e verificamos quais valores estão entre aquele intervalo. Apenas o 8,9. O 9 já é maior do que o último valor da classe. Então, nossa frequência absoluta é 1. O 8,94 e 9,21. A gente volta nos nossos dados e contamos quantos valores se enquadram naquele conjunto de dados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha frequência absoluta é 5. E nós fazemos a mesma forma para a gente verificar se a nossa frequência absoluta está correta. Nós contamos quantos são os dados que nós temos. Então, olha, 4 mais 1, 5. Mais 5, 10. Então, nós temos o total de dados que nós estamos analisando. A nossa frequência está certinha. Qual que é a frequência relativa? É o mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Nós vamos dividir a frequência absoluta pelo total de dados e multiplicar por 100. 4 vezes 10 vezes 100, nós vamos ter 40%. 1 vezes 10 vezes 100, nós vamos ter 10%. 5 dividido por 10 vezes 100, nós vamos ter 50%. E a frequência acumulada? O mesmo processo. Nós vamos somando os valores anteriores. A primeira linha é o primeiro valor. Na segunda linha, nós vamos somar os dois valores anteriores. 10 mais 40, 50. E na terceira linha, nós vamos somar os três valores. 50 mais 10 mais 40, 100%, totalizando, então, a nossa frequência acumulada. Então, é assim que nós realizamos o cálculo, fazemos uma tabela de frequência com classes. Primeiro, a gente precisa descobrir quantas classes nós vamos trabalhar, quantas classes nós vamos dividir o nosso conjunto de dados. Encontramos as classes, depois nós descobrimos o tamanho de cada uma das classes e montamos as classes. Lembrando que para montar essas classes é o primeiro valor mais o tamanho. A segunda classe é o último valor da primeira classe mais o tamanho. E assim você vai montando as suas classes dependendo da quantidade. No nosso caso, foi só 3. E aqui a gente também consegue calcular algumas medidas. Nós conseguimos calcular a média, nós conseguimos calcular a variância e o desvio padrão. Aqui você só tem que tomar um certo cuidado. Quando a gente tem a tabela de frequência sem classe, o XI era o meu dado, certo? Quando a gente está trabalhando com frequência com classe, o XI não é meu dado, porque observe, nós temos um conjunto, nós temos um intervalo. Tem como eu saber qual que é o meu dado ali? Não, eu tenho um intervalo. Então, o XI, ele é o ponto médio desse intervalo. Acompanhe no quadro. O meu ponto médio da classe é o meu XI. Como que você calcula esse ponto médio? Você soma os dois valores e divide por 2. Quando a gente faz isso, 8,4 mais 8,67 e divide por 2, nós vamos ter que o ponto médio
é 8,54. Quando a gente faz a segunda divisão, a gente encontra 8,81. A terceira divisão, a gente encontra 9,08. É assim que você faz quando a gente está trabalhando com tabela de frequência com classe. Fez a tabela, encontrou os valores absolutos, depois para você calcular média, para você calcular variância, desvio padrão, é importante que você calcule o ponto médio da classe. Por quê? Nós vamos calcular a média aritmética desses valores. Como que nós vamos calcular a média? É o somatório de xi vezes a frequência dividido por n. Mas esse xi, ele já não tem mais o mesmo significado do anterior. O significado desse xi é exatamente o meu ponto médio. Então, esse ponto médio que nós vamos somar, nós vamos multiplicar o ponto médio vezes a frequência absoluta, que fazendo 8,54 vezes 4, nós vamos obter 34,16, 8,81 vezes a frequência absoluta e 9,8 vezes a frequência absoluta. Somo esses valores e divido pela quantidade de dados que nós temos, que é 10. A média nossa é 8,83. Observe que a média ela deu um pouco diferente e vai dar um pouco diferente mesmo, porque aqui nós estamos trabalhando com classe. Aqui nós não estamos trabalhando mais com o valor, com o dado, e sim com o ponto médio. E às vezes, para encontrar esse ponto médio, nós usamos aproximações, fazemos alguns cálculos que pode sim trazer essa diferença. Não está errado dar essa diferença. Calculamos então a média. Nós também podemos calcular o desvio padrão e a variância, sempre utilizando o ponto médio. O xi é o ponto médio, quando a gente trabalha com tabela de frequência com classe. Como que nós vamos calcular, então, a variância? Da mesma forma que a gente calculou anteriormente. Lembrando que se é amostra ou se é população. É preciso que você distingua entre esses dois tipos. No caso, esse xi aqui não mais é o nosso dado, mas sim é o nosso ponto médio. Então, a gente vai fazer o ponto médio menos a média, elevar ao quadrado, somar todos esses valores e dividir por n menos 1. E multiplicar aqui também pela nossa frequência absoluta ali no nosso caso. E foi isso que foi feito. Então, olha, nós fizemos 4 vezes a diferença ao quadrado, lembrando que a nossa média é 8,83. 8,81 menos a média ao quadrado e 9,8 menos a média ao quadrado, multiplicamos pela frequência. Nós estamos multiplicando para a frequência, isso aqui é uma forma da gente reduzir os dados. Você poderia, por exemplo, fazer essa conta aqui 5 vezes e somar. Mas como a gente está fazendo uma soma de parcelas iguais, eu posso transformar isso numa multiplicação. Agiliza a quantidade de dados que você tem que realizar. Por isso que a gente multiplica pela frequência absoluta. Fazendo essa diferença, elevando ao quadrado, multiplicando pela frequência, nós vamos ter i aqui dividindo por n menos 1. Lembre sempre, nós estamos trabalhando com uma amostra e não com uma população. Nós vamos ter que o nosso desvio padrão é de 0,0721, que também é próximo do que nós encontramos com a tabela de frequência sem classe, mas há uma diferença justamente pelo tipo de tabela que nós estamos trabalhando, pelos dados que nós estamos trabalhando para calcular essa variância, para calcular esse desvio padrão. E o desvio padrão é da mesma forma, raiz quadrada da minha variância, seja ela amostral ou seja ela populacional. No nosso caso, nós estamos trabalhando com a variância amostral. Então, nossa variância vai ser a raiz quadrada de 0,0721, que é aproximadamente 0,2685. Esse é o valor, então, do meu desvio padrão. E o que esse desvio padrão nos diz? Quão dispersos ou não os nossos dados estão, quão longe ou não da média os nossos dados estão. Nós vimos que deu um valor baixo, então os nossos dados há uma pouca dispersão, há uma dispersão pequena em relação à média. Você também pode calcular a coeficiente de variação desses dados, basta que você divida o desvio padrão pela média e multiplique por 100. Você também pode fazer as medidas de tendência central,
no caso a média, o desvio padrão e a variância, eles são calculados da mesma forma quando a gente está trabalhando com tabela sem classe ou com tabela com classe. O que você precisa se atentar? Que o XI da tabela com classe não é o mesmo do que o XI da tabela sem classe. Sem classe é o dado. O XI na tabela de frequência com classe é o ponto médio da minha classe. É isso que você precisa se lembrar ao calcular esse tipo de exercício. Então, quando a gente trabalha com estatística, nós podemos calcular essas medidas de tendência central, medidas de dispersão, organizar os nossos dados. Nós temos um conjunto de dados, né, e muitas vezes nós queremos verificar se duas variáveis elas possuem alguma relação. Se eu consigo ali encontrar, por exemplo, uma função que relaciona essas duas variáveis. Lembre-se, uma função é uma relação e ela vai indicar uma relação de dependência. E quando a gente trabalha com estatística, nós temos dois conjuntos de dados e nós podemos verificar se há essa relação entre essas variáveis. E é isso que nós vamos fazer a seguir. Antes da gente fazer essa relação, eu vou falar a respeito das medidas separatrizes. Daqui a pouco eu falo sobre a relação. O que são essas medidas separatrizes? O próprio nome diz, você vai separar o seu conjunto de dados. E uma coisa muito importante que você precisa saber ao calcular as medidas separatrizes é organizar os seus dados. É a primeira coisa que você vai fazer. Organize os seus dados. Se ele te pedir mediana, se ele te pedir quartil, decil, percentil, você tem que organizar os seus dados. Por quê? Pode dar errado. Se você não organizar, a sua separação vai dar errado. E como eu disse na mediana, a primeira alternativa é você sem organizar os seus dados. Primeiro passo, então nós temos nosso conjunto de dados de pH. Primeiro passo nosso é organizar os dados. Acompanhe no quadro. Organizando esses dados, você pode organizá-los em ordem crescente ou em ordem decrescente. Ali está cortando, mas nós temos também o 9,2 abaixo do 9,1. Depois desse 9,1, a gente ainda tem um 9,2. Observe que os nossos dados eles estão em ordem crescente, mas você pode organizá-los também em ordem decrescente. Você escolhe a ordem que você vai organizar. E uma das medidas separatrizes que nós vamos trabalhar são os quartis, que são as medidas separatrizes mais utilizadas. Os quartis, você vai dividir o seu conjunto de dados, como o próprio nome já diz, em 4 partes. Como que a gente calcula esses quartis? O quartil, ele é dado por essa fórmula. I, que é o número do meu quartil que eu estou procurando, N, que é a quantidade de dados que eu tenho, mais 1 dividido por 4. Para a gente calcular o primeiro quartil, nós temos aqui, então, substituímos o I por 1, o nosso conjunto de dados é 10 mais 1. 11 dividido por 4, nós vamos ter aproximadamente 2,75. Observe aqui que eu usei a regra de aproximação que eu falei anteriormente. Acima de 5, né, maior ou igual a 5, eu arredondo para cima. Menor do que 5, eu arredondo para baixo. Então, arredondando 2,75, nós temos 3. E aí, esse 3 é o meu quartil? Não. Esse 3 é a posição do meu quartil. O meu primeiro quartil, ele está na posição 3. Isso é importante que você veja essa diferença. Quando a gente calcula o quartil, nós estamos calculando a posição e não o quartil, o valor daquele quartil. Então, se nós olharmos aqui na nossa posição 3, qual que é o valor que está na posição 3? 1, 2, 3, é o 8,6. Então, o meu primeiro quartil é 8,6 e não 3. 3 é a posição. O segundo quartil, o I é 2, aqui nós temos nessa soma o mesmo valor dividido por 4. Nós vamos ter 5,5. Usando a regra de aproximação que eu falei, nós vamos ter 6. 6 é o meu quartil? Não, é a posição do meu quartil. Então, qual é o meu quartil? Ele está na posição 6, que é o 9. Então, o meu quartil, ele encontra-se na posição 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu segundo quartil. E para a gente encontrar o terceiro quartil, nós vamos substituir o I por 3 e fazer a soma, multiplicar por essa soma e dividir por 4. Nós vamos ter 8,25. Usando a regra de aproximação, nós vamos ter que o nosso quartil ele está na posição 8. Então, o meu quartil ele é o 9,0. Perdão, 9,1. É porque aqui faltou 9,2. O meu quartil é o 9,1. Então, esses são os meus valores
do meu quartil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o meu quartil, o 9,1. É muito importante que você perceba essa diferença. Quando a gente calcula o quartil, nós não estamos calculando o quartil, nós estamos calculando a posição do meu quartil. E é muito comum a gente encontrar esse erro, a gente se confundir e provavelmente na questão A, na questão B ali, vai ter exatamente esse valor que você encontrou do quartil. Então é importante que você saiba essa diferença. Agora sim nós vamos falar sobre essa relação que existe entre duas variáveis. E aí eu trouxe agora um outro conjunto de dados, porque anteriormente nós estávamos trabalhando com pH, apenas uma variável. Nós não conseguiríamos essa relação. Agora, nós buscamos um conjunto de dados que tenha uma relação. E aí eu trouxe esse problema da produção de pão de queijo. Em uma pequena empresa de pão de queijo congelado, são registrados os custos e os lucros obtidos todos os meses. E os dados estão aqui. Para a gente analisar se existe essa relação, o primeiro passo nosso é identificar quem que é o x, quem que é o y. Mas quem que é esse x? Esse x é a nossa variável independente. É aquela variável que não depende. E o y é o que depende. Como que a gente faz, como que a gente identifica isso? Nós vamos analisar o que depende. O custo depende do lucro ou é o lucro que depende do custo? É isso que você tem que analisar para verificar essa relação de dependência. O custo, ele não depende do lucro, mas o contrário acontece. O lucro, ele depende do meu custo da produção. Então, essa é a relação, e você consegue identificar. O lucro é meu y e o custo é o meu x. Mas esse x e y é uma letra, poderia ser A e B. O que você precisa saber é o significado desse x e y. O y é aquele que depende e o x é aquilo que não depende. Isso é o primeiro passo a ser feito quando você tem um conjunto de dados e você quer analisar se há uma relação ou não desse conjunto. Então, retomando ao quadro, nós temos aqui que o meu lucro é a minha variável dependente e o meu custo é a minha variável independente. E agora nós vamos verificar se há uma relação entre essas variáveis. Como que a gente faz isso? Usando o coeficiente de correlação de Pearson. Essa fórmula assusta? Assusta. Porque tem muito somatório. Mas você precisa entender o que significa cada um desses somatórios. Lembre-se, esse somatório eu vou somar todos os valores. Mas eu vou somar todos os valores do quê? Nós vamos somar todos os valores da multiplicação do x vezes do y, ou seja, do meu custo vezes o meu lucro. Eu vou fazer essa multiplicação e eu vou somar esses valores. Nós vamos somar todos os valores de x e multiplicar depois pela soma de todos os valores de y. Depois, nós vamos tirar a raiz quadrada do número de dados vezes o somatório do meu x ao quadrado. Então, primeiro eu elevo cada valor de x ao quadrado e somo. Depois eu vou fazer o somatório de x. Depois que eu faço esse somatório, eu elevo ao quadrado. Perceba a diferença. Aqui o quadrado está dentro do meu somatório. Aqui o quadrado está fora do meu somatório. Para você conseguir encontrar esse coeficiente de correlação, é importante que você interprete a fórmula. E uma outra parte bem interessante também é você utilizar as tabelas para fazer essa soma. E foi o que foi feito. Aqui nós temos a tabela, o nosso valor de x, y, o que nós precisamos também, ó, x ao quadrado, nós também vamos precisar de y ao quadrado e nós vamos precisar da multiplicação de x vezes y. Então, eu tenho aqui todos os valores de x, eu vou precisar desse somatório, não vou? Então, a gente calcula aqui o somatório de x, a gente soma todos os valores. Aqui nós temos todos os valores de y e eu vou somar todos esses valores. X ao quadrado, o que eu fiz com esse x ao quadrado? Eu peguei 1.000 e elevei ao quadrado, dando 1 milhão. Eu peguei 900 e elevei ao quadrado, dando 810 mil. Eu peguei 1.100 e elevei ao quadrado, dando 1.200.000. Então, você faz esse exercício, essa conta. Depois, você soma todos esses valores. Você faz isso para o y ao quadrado de forma análoga, só que elevando ao quadrado o y, e depois você multiplica o xi vezes o y. Ó. 1.000 vezes 1.300 dá esse valor. 900 vezes 1.000 dá esse valor. E você soma esses valores. Com essa tabela ela vai te auxiliar, né, a encontrar todos esses somatórios. Encontrado esses somatórios, você substitui. N é o conjunto de dados. 3 é o número de conjunto de dados que nós temos. Somatório de xi vezes yi está aqui.
Então, você substitui aqui. Depois, você vai fazer somatório de xi vezes yi. Então, nós vamos fazer 3.000 vezes 3.100, que dá esse valor. Aqui, você toma bastante cuidado. Vamos fazer primeiro esse parênteses e depois esse parênteses. Então, nós vamos fazer somatório de xi ao quadrado, que é esse daqui, vezes 3, e depois a gente diminui esse valor ao quadrado. Observe a diferença. Aqui nós já temos o valor ao quadrado, nessa parte. E aqui nós temos o valor de x, que está ao quadrado. Quando a gente faz essa conta, a gente encontra 60.000. E a gente faz isso de forma análoga para o y. Nós vamos multiplicar esses valores e depois tirar a raiz quadrada. Então, fazendo essas contas, nós vamos ter 90.000 dividido por esse valor, nós vamos ter aproximadamente 0,87. E aí, o que esse valor nos indica? Qual que é a interpretação desse valor? Quando a gente tem o coeficiente de correlação de Pearson, ele vai variar entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a correlação, mais forte é a correlação positiva. Quanto mais próximo de -1, maior é a correlação, só que agora ela é negativa. Quanto mais próximo de 0, menor é a correlação. Então, você faz essa análise. Como a gente tem um valor próximo de 1, nós temos que esses dados eles se correlacionam. Existe sim uma relação entre eles, é uma relação forte. E quando você identifica qual que é essa relação, se existe essa relação, você consegue encontrar a reta que se ajusta àquele conjunto de dados. Nós estamos trabalhando, então, com uma regressão linear. A regressão linear nada mais é do que você encontrar a reta, a função do primeiro grau, que se ajusta àquele conjunto de dados. E é o que nós vamos fazer a seguir. Então, aqui, nós temos, para encontrar essa reta, nós temos que encontrar uma reta do tipo y é igual a x mais b. E nós temos uma fórmula para encontrar isso. E essa fórmula, ela se dá de acordo com os somatórios. Quem que nós vamos encontrar? O coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A, ele é dado por esse somatório, e o coeficiente B, ele é dado por esse somatório. Observe que a parte de baixo de ambos os coeficientes é exatamente a primeira parte aqui, ó, do meu coeficiente de correlação de Pearson. É essa parte aqui. Então, essa conta aqui você já fez, você já sabe quanto dá. 60.000. E você utiliza para encontrar aqueles somatórios, você utiliza a tabela que a gente fez anteriormente para calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Então, para a gente fazer o cálculo do A e do B, nós vamos precisar do somatório de xi, n, vezes xi, vezes yi, que é exatamente a primeira parte daqui, ó, do meu coeficiente de correlação. Nós já sabemos quanto dá essa diferença, 90.000. E a divisão nós já calculamos também, 60.000. Então, agora a gente já pode encontrar o valor do A. Então, para a gente encontrar o valor do nosso A, nós vamos colocar esse 90.000, nós vamos usar a mesma tabela, e nós vamos, esse valor aqui a gente já viu que dá 90.000, e esse valor aqui a gente já viu que dá 60.000. Fazendo essa divisão, nós vamos ter que o A é 1,5. E para encontrar o valor do B, nós usamos a nossa tabela com os nossos somatórios, e aí a gente vai fazer o somatório de xi ao quadrado. Quem que é o somatório de xi ao quadrado? É esse valor. Vezes o somatório de y. Quem que é o somatório de y? É esse valor. Nós vamos fazer essa multiplicação. Depois, nós vamos diminuir de outra multiplicação. Somatório de xi vezes yi, que é esse valor aqui. Vezes o meu somatório de xi, que é esse valor. Então, a gente faz essa diferença e depois divide por quanto? Por 60.000. A gente sabe já quanto que é esse valor. Quando a gente faz essa divisão, nós vamos encontrar que o B é igual a menos 300. Assim, então, nós vamos ter que a nossa reta que se ajusta àquele conjunto de dados é y igual a 1,5x menos 300. Essa é a parte relacionada à estatística descritiva. Quando você está trabalhando com a estatística, você está em busca, né, de analisar aquele conjunto de dados. Para você analisar esse conjunto de dados, você pode usar as medidas de tendência central, as medidas de dispersão, verificar se as suas variáveis elas estão ou não relacionadas através do coeficiente de correlação de Pearson e também calcular, encontrar a regressão linear, ou seja, encontrar a reta que se ajusta àquele conjunto de dados. Uma dica quando você está trabalhando com esse conjunto de dados, primeiro passo, identifica qual que é o seu tipo de variável,
organiza os seus dados, seja em uma tabela de frequência sem classe ou uma tabela de frequência com classe, dependendo do tipo de exercício. Quando você for calcular mediana ou medidas separatrizes, não se esqueça de colocar em ordem. Isso é uma coisa que é muito comum de se errar e é muito fácil da gente esquecer de colocar em ordem. Então, tenha o hábito. Tem um conjunto de dados? Organiza. Porque aí as chances de você não colocar em ordem é menor. E preste bastante atenção nos cálculos. Porque um cálculo errado pode fazer com que suas medidas, com que seus cálculos estejam incorretos, com que seus valores estejam incorretos. E para isso é necessário que você interprete aqueles valores que você realizou. Com isso, eu finalizo a aula. Até uma próxima!